Se esse vídeo te atingiu, saúdo-te, irmão compatriota, pois, citando Homero, abre aspas, a seta jamais atinge os covardes, fecha aspas. E o nosso vídeo de hoje é sobre a Grécia no período homérico. Se você ainda não viu o nosso vídeo falando da Grécia no período minoico, vai aqui embaixo, ó, vou colocar um link para vocês do videozinho que está falando sobre o período minoico, que é a fase que antecede o período homérico, a primeira fase do período histórico grego. Bom, depois que os aqueus ocuparam aquele território da civilização minoica, eles absorveram a cultura deles e vai virar uma cultura híbrida até mais ou menos no século XII, quando vai chegar um outro povo muito mais guerreiro, que são os dórios, e que vão ocupar toda aquela região da Península Balcânica e vão chegar até o território das ilhas e vai dar um fim naquela sociedade palaciana que existia durante a primeira fase, durante a fase da civilização minoica na Grécia. Depois dessa onda de invasão dória, ainda vieram os jônios, os eólios e mais dórios, em ondas sucessivas de dominação daquele território. Bom, um período com tanto conflito, obviamente, vai buscar um certo isolamento dessas comunidades que vão ocupar ali a região da Grécia. Como é que vai funcionar essa forma de vida dessas comunidades, dessas sociedades gregas do período homérico? Bom, essas sociedades vão estar organizadas no que a gente chama de gens ou clãs, que são grupos que a gente pode entender como famílias estendidas. Eram grupos onde todo mundo acreditava ter um antepassado comum, geralmente de origem mitológica. O que mais que a gente tem que saber do gênio? Bom, o gênio ele era organizado em cima de uma figura chamada de basileu. O que era o basileu? O basileu era um líder que era ao mesmo tempo chefe político, chefe religioso e chefe militar. Bom, o basileu ele vai ser responsável principalmente pela segurança desse povo que estava sob seu comando. Vamos imaginar que num período com tantas invasões, não era muito tranquilo ter uma terrinha para se produzir, não é? Então, como essa sociedade vai se organizar? Vai aparecer uma divisão logo de cara entre quem? O basileu e o seu grupo militar e aqueles que trabalhavam na terra. Dessa divisão vai acontecer o quê? Enquanto essa elite social ligada ao basileu protegia toda a população era obrigada a pagar impostos para o basileu para que ele pudesse sustentar esse grupo militar que mantinha a segurança de todo mundo. Bom, é nesse momento que vai surgir na Grécia e daí até o final da civilização da Grécia Antiga, vai ter a mesma ideia, vai surgir o princípio de trabalho digno e trabalho indigno. E o que é o trabalho digno e o trabalho indigno? Bom, trabalho digno era entendido como que a guerra e a administração do território. E trabalho indigno? Trabalho indigno era todo tipo de trabalho manual. Pô, como assim? O trabalho manual era considerado indigno? Produzir alimento era considerado indigno? Mas todo mundo não precisa de comida para viver? Precisa. Mas olha a ideia do grego nesse momento. Qual que é a lógica que vai estar diferenciando o que é trabalho digno do que é trabalho indigno? O grego vai ter um espírito muito coletivista e que vai partir de qual princípio para separar o que é digno e o que é indigno? Aquilo que é para você, indivíduo, único, não tem dignidade nenhuma. Aquilo que é para o coletivo, aquilo que é para o nós, aquilo que é eterno, isso é digno. Como assim, Fábio? Ainda não estou entendendo. Meu amigo, o negócio é o seguinte, você vai morrer um dia, não vai? Quando você morrer, você vai virar o quê? Matéria orgânica decomposta.
Tem alguma dignidade nisso? Nenhuma. O que é para você é perene, é provisório. A comida que você comeu ainda há pouco, logo, logo vai estar no fundo da sua privada e você vai estar dando uma descarga. E a polis? A polis a gente vai tratar um pouco mais para frente, o que ela é. Mas e a comunidade onde você vive? E esse grupo? Isso é eterno. Ele já existia antes de você ter nascido. Ele vai continuar existindo depois que você morrer. Essa era a ideia de dignidade para o grego. Tudo aquilo que colabora com o coletivo, a guerra e a administração da polis, isso é dotado de dignidade. Aquilo que é perene não tem dignidade nenhuma. Aí agora você deve estar pensando assim, né? Pô, como os gregos eram preconceituosos. Quer dizer que eles achavam que não tinha trabalho, que não tinha dignidade nenhuma, que só alguns empregos eram verdadeiramente válidos, que o resto era descartável? Ó vocês se achando diferentão dos gregos. Você é tão preconceituoso quanto, sabia? Quer ver? Você já deve ter ouvido um papo mais ou menos assim na sua casa em algum momento. Vai estudar, moleque! Vai estudar para você ser alguém na vida! Quer dizer que eu não sou ninguém? Não, cara. Se você não tem um emprego decente, você não é ninguém. E quem está falando isso não sou eu. Quem está falando isso é a sociedade que a gente vive. E isso foi parar dentro da sua cabeça através daquela vozinha dos seus pais. O que você quer ser quando crescer, moleque? Lixeiro! Vê se estuda! Confessa pra mim, você já está percebendo que você é muito mais grego do que você imaginava, não é? Por fim, a sociedade grego-homérica vai acabar se dividindo em 3 grupos distintos. Né? Os grandes proprietários de terra, aqueles ligados ao basileu, aqueles que tinham muito mais privilégio, uns pequenos proprietários de terra que sobreviviam do seu próprio trabalho e camponeses, artesãos que trabalhavam para os grandes proprietários de terra. Tá bom, até aí tá tudo em ordem. Mas explica aí, Fabio, por que esse nome período homérico? Bom, vamos lá. Esse nome deriva de um poeta grego chamado Homero. A gente não tem muita certeza se ele existiu de verdade. Mas quem foi Homero e por que esse cara é tão importante? Homero foi um cara que escreveu 2 livros que vão ser as principais fontes que a gente vai ter para entender esse período. Que livros que foram esses? Foi a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada é um livro que trata sobre a Guerra de Troia e a Odisseia é um livro que trata sobre o retorno de um herói da Guerra de Troia, que era Ulisses. Né? Ulisses, que era o nome latinizado do grego Odisseu. Bom, então vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho sobre a Ilíada, que a gente vai conseguir entender muita coisa sobre a cultura grega só pensando nessa obra. Bom, do que trata a Ilíada? A Ilíada vai falar sobre a Guerra de Troia. Troia, cujo nome em grego era Ilion. De Ilion, Ilíada. Tá? E a história que vai estar retratando lá na Ilíada vai ser do final da Guerra de Troia, onde vai se fazer referências para o começo, o tempo todo, mas foi uma guerra que teria durado 10 anos. Bom, isso é uma obra de ficção, não quer dizer que a Guerra de Troia existiu mesmo, mas Troia realmente existiu, né? E com certeza teve conflitos entre aqueus e troianos, que é o tema que trata a história. Mas vamos lá, vamos pegar alguns elementos que estão aí, que são bem legais para a gente entender essa cultura grega. Vamos ver, por que começou a Guerra de Troia? A Guerra de Troia teria começado por um problema dos deuses, né? O que rola ali na história? Conta lá na Ilíada que estava rolando uma festa lá, uma balada dos deuses, e aí apareceu uma ninfa chamada Érida, que é a ninfa da discórdia, e ela vai fazer uma sacanagem muito legal. Ela vai ver que num cantinho lá tem 3 deusas, né? E as 3 deusas são quem? Hera, esposa de Zeus, o maior dos deuses, deusa da família, deusa do ciúme também, né? Quem era a outra deusa? Era Palas Atena, né? Ou Atenas, né? Que era uma deusa da sabedoria, nascida de Zeus,
né? E a última era Afrodite, a deusa do amor e da beleza, certo? Tava lá essas 3 deusas e a ninfa foi lá, catou um pomo de ouro, que era uma fruta que tinha lá no Jardim das Hespérides, que era o Jardim de Afrodite, catou o pomo de ouro e resolveu fazer uma sacanagem. Escreveu no pomo de ouro: pertence à mais bela. Catou o pomo de ouro e ó, jogou no meio das 3. Na hora que as 3 viram lá e olhou, pertence à mais bela, e meu filho, o pau fechou. Cada uma queria que o fruto fosse dela, afinal de contas, elas se consideravam as mais belas. Rolou uma disputa feia aí, né? Olha só que negócio legal. Lembra que a gente estava falando que a sociedade homérica era uma sociedade fundamentalmente sustentada na guerra. Consequentemente, a gente está falando de uma sociedade altamente masculinizada. O que acontece numa sociedade desse jeito? A mulher acaba sendo colocada um pouquinho de lado. Olha o que aparece ali, uma guerra que vai causar um caos gigantesco, que vai causar uma catástrofe enorme entre os gregos, nasceu do quê? De uma superficialidade feminina. Bom, para evitar um quebra-pau de vez entre as deusas, o que ficou acertado entre elas para decidir de quem que era o pomo de ouro? Decidiram que um mortal ia entregar o fruto para que fosse realmente mais bela. E escolheram um mortal, que era quem? Um príncipe de Troia chamado Paris. Olharam para o Paris e falaram: olha, tá aqui, você vai decidir qual das 3 é a mais bela. É óbvio que as 3 vão querer jogar uma areia lá para cima do Paris para que ela ganhasse o fruto. E aí aparece Hera, olha para Paris e fala: Paris, meu nego, vem cá, o negócio é o seguinte, se você entregar o fruto para mim, eu te prometo poder. Aí vem Atena, vai lá e chega: Paris, vem cá, vamos trocar uma ideia. Se você me escolher, eu vou te dar sabedoria. Nisso vem Afrodite e fala: olha, meu nego, se você me escolher, eu vou te arrumar a mulher mais bonita da Terra. Diz pra mim, diz, quem que você acha que o Paris escolheu, hein? Entre poder, sabedoria e mulher, quem? Fala pra mim. Mulher, é óbvio. Só que aí estava um problema. Será que o Paris não conseguiu imaginar que a mulher mais bonita da Terra já estava casada? Estava casada sim, essa mulher era Helena. E Helena era casada com Menelau, rei de Esparta. E eis que num momento da história, Paris vai até Esparta e lá ele encontra Helena, e Helena, cumprindo a promessa lá de Afrodite, né, toma uma flechada de Eros e se apaixona perdidamente por Paris. Foge com ele para Troia. O Menelau sentiu uma coceira na testa lá e falou: eu tenho que recuperar minha mulher, minha imagem vai estar perdida. Vamos para Troia e vamos tomar essa mulher de volta. Bom, quem vai para Troia não é Menelau, é o irmão dele, o Agamenon, que vai juntar uma galera e vamos para Troia e vamos destruir essa cidade e vamos capturar Helena de volta. Bom, a conquista de Troia vai ser marcada pela ação de principalmente 2 heróis. Não vou desprezar o resto, certo? Eles têm muito valor dentro da história, mas tem 2 ali que são importantes porque a gente está vendo. Um deles é Odisseu, ou Ulisses, o outro é o Aquiles. Bom, o Ulisses, ele vai ser marcado pela genialidade de construir lá o cavalo de Troia. E o Aquiles vai ser reconhecido por um momento chamado de a fúria de Aquiles, ou a ira de Aquiles. Esse merece um destaque especial. Então vamos ver quem que era o Aquiles. Você já deve ter ouvido a expressão calcanhar de Aquiles como ponto fraco, né? Pois é, o Aquiles tem uma outra história que antecede a Guerra de Troia. Qual é que é essa história do Aquiles? O negócio é o seguinte, o Aquiles, ele é filho de uma ninfa com um velho decrépito e foi escolhido esse velho decrépito para casar com a ninfa e gerar Aquiles, porque o oráculo de Delfos profetizou que o filho
dessa ninfa seria superior ao seu pai. E quem estava ali em cima dessa ninfa era Zeus. Ninguém achou muito legal a ideia de que nascesse alguém superior a Zeus. E aí fizeram essa ninfa casar com um velho decrépito, porque ser maior do que esse velho decrépito não ia fazer a maior diferença, ia ser um ser humano normal como qualquer outro. Só que a mãe de Aquiles não achou que ia ser interessante ter um filho como um homem comum, e fez o quê? Catou o filho e mergulhou num rio mágico que deixou ele invulnerável. Só que para enfiar no rio mágico, ela segurou o moleque pelo calcanhar e foi a única parte que ficou de fora. Ou seja, a única parte do Aquiles que não era invulnerável era o calcanhar. Mas vamos lá, vamos voltar para a fúria de Aquiles. Que raio que é isso? E por que eu estou dando esse destaque? Para a gente começar a falar de coisas importantes da cultura grega. Ó, só nesse meio do caminho já apareceu pelo menos outras duas coisas que a gente tem que dar crédito. Olha lá, quem que é o grande herói da Guerra de Troia? Na verdade não é o Aquiles, é o Ulisses. É o cara que bolou o cavalo de Troia. Olha o que é importante para que o guerreiro seja bom. Esse cara mais importante na sociedade é a perspicácia, é a inteligência. Daí o princípio de trabalho digno. A guerra é fundamental para esses povos. Agora vamos lá, vamos ver o Aquiles. O que é que rola lá? Bom, a fúria de Aquiles acontece quando? Quando o Patroclo, que é um outro personagem da história, né, é morto por Heitor. Heitor, outro príncipe de Troia, o que deixou o Aquiles doido. O Aquiles ficou extremamente enfurecido e ele, que não estava dando muito bola para aquela guerra, estava mais atuando como um mercenário de verdade. Naquele momento ele decidiu: vamos destruir essa cidade maldita, porque o príncipe de Troia matou o homem que eu amo. Matou o homem que eu amo. Aquela sainha do Aquiles nunca me enganou. Ó você errado aí. Ó você sendo preconceituoso. Você não entendeu nada. Pera aí. Não estamos falando nada a ver com homossexualismo. E se tivesse falando, qual que ia ser o problema do Aquiles ser gay? Mas a ideia dos gregos de sexualidade não era bem essa. Muito menos a ideia de amor. Amor para o grego não existia entre homem e mulher. Para um grego, um relacionamento homem-mulher era uma aliança estabelecida ali para poder construir um casamento, constituir uma família. Amor de verdade era dedicado de um homem para outro. Um grego que vai viver muito tempo depois do período homérico, Aristóteles, vai chegar a falar que a mulher é um homem incompleto. Por isso que ela é incapaz de entender o que é amor. Aprendeu mais uma? Curtiu esse vídeo? Se curtiu, vai lá embaixo, deixa um curtir, indica para os seus amigos. Não curtiu? Vai lá embaixo, dá um descurtir, indica para os seus inimigos. Deixa a sua opinião. Tem dúvida, questão? Escreve aí nos comentários. O que importa é que você dê sua opinião, o que importa é que você ajude esse canal a ficar cada vez melhor. Foi muito bom estar com você. Essa foi a plantilha do Suetônio. Eu sou o professor Fábio e você deveria estar estudando.